Tudo bem, Eric? Deixa eu compartilhar, peraí. Eu estava dando uma olhadinha nos exercícios que tem a função cosseno. Quanto, assim, de 1 a 10, assim, quanto de função cosseno vocês estudaram? Não estou dizendo só de montar o gráfico, não, gente. Estou dizendo de tudo. Eu acho que, assim, de falar, não lembro não, mas se começar, assim, a explicar um pouco, acho que a gente pega no tranco, entendeu? Mas por mim, eu não lembro muita coisa, não. Não, então, é porque, assim, a função cosseno, ela representa o comprimento da onda, né? Porque é a forma como a lei da função, né? Então, só que para a gente resolver, entende-se que nesse momento, assim, quando chega a esse conteúdo, por exemplo, entende-se que o aluno do segundo ano já teve, né? Porque trigonometria é o primeiro bimestre, né? Ou primeiro ou segundo, acho que todas as escolas, acho que é o primeiro bimestre, né? Não sei, eu acho que sim. Mas, enfim, mas esse domínio de função, período da função, amplitude da função, a gente estuda tudo quando estuda trigonometria, né? Então, eu estou perguntando porque se for para a gente fazer um exercício com a função, eu tenho que retomar tudo, né? Explicar desde o comecinho da função, o domínio da função, e enfim, né? Mas então tá bom. Então vamos encarar aí. Então o nosso próximo tema vai ser esse. E depois nós já vamos para refração e reflexão. Como é que está o centro de mídias? Falando sobre onda luminosa. Tá ótimo, ótimo. É o nosso próximo assunto mesmo. Tá? Muito bom. A onda, a consequência é rapidinho. Muito para gente, óptica é muito legal, viu? A onda também é. Tudo é legal, né, gente? Tudo que a gente aprende é legal, né? É verdade? Então, ok, gente, vamos lá. Vamos resolver então os exercícios. Pega aí o seu livro, tá? Durante a execução dos exercícios, eu vou falar um pouquinho, então, sobre as fórmulas, tá bom? Vocês precisam saber, né? Então, a equação, olha, o Guilherme falou da onda luminosa, a equação geral do comprimento da onda, olha, essa equação aqui também vale para a onda luminosa, tá bom, gente? Ó, lembrando que a onda luminosa, o professor Giba e o professor Fábio devem ter dito, ela tem um comportamento de dualidade, né? Ela se propaga em linha reta e se comporta de forma ondulatória, mas quando eu falo onda, mesmo sendo onda luminosa, eu uso a mesma equação geral, tá bom? Que é a velocidade, lembrando que se existe um deslocamento, existe uma velocidade. Tá? Se existe um deslocamento, então se existe uma velocidade, tem um deslocamento, então tem o deslocamento é justamente a distância que eu percorri, tá? E essa distância que eu percorro, que a onda percorre durante um intervalo de tempo, por exemplo, olha, é o comprimento da onda, que é justamente, ó, então aqui eu tenho a crista da onda, e aqui eu tenho o vale, ponto menor, e a gente chama de ponto mínimo e ponto máximo, igual na função quadrática, tá bom? A diferença é que ela tem uma frequência, né? Uma mesma frequência. Então, quando a gente fala o comprimento da onda, então pensa, por exemplo, se tivesse aqui um carrinho, né? E esse carrinho, e ele estivesse em deslocamento. Então, qual foi a distância que ele percorreu, tá? Então, qual foi a distância que ele percorreu? Então, se você pega, por exemplo, de uma crista até uma outra crista, você tem o comprimento dessa onda, tá? A frequência é a quantidade de vezes que isso acontece em um intervalo de tempo.
Eu quero que vocês anotem aí também, olha, a frequência é o número de vezes que esse deslocamento, vamos dizer assim, que esse comprimento ocorre em um intervalo de tempo. Então, eu posso também, olha, escrever assim, ó, tá? N, eu já vou usar o N, porque quando a gente trabalha com onda luminosa, a gente trabalha também com a sua velocidade. A nossa velocidade da luz, ela tem uma equaçãozinha lá que a gente usa. Então, olha, o N é o número de vezes que essa frequência acontece em um intervalo de tempo. Toda vez que a gente pensa em um intervalo de tempo na física, a gente pensa num tempo inicial e um tempo final, tá bom? Sempre. Então, quer dizer que aqui eu tenho ΔT. Tá? Então, eu quero que vocês marquem. Tem no livro de vocês, tá? Essa equaçãozinha aqui, ó. Então, quem é a frequência? É o número de vezes que esse deslocamento... Vamos supor que aqui eu tenho um carrinho, certo? Ó, eu tenho um carrinho aqui, olha. Então, ele está em movimento, ele está se deslocando. E quantas vezes... Tá? Ele percorre o mesmo caminho em um intervalo de tempo. Então, isso é a frequência, tá? O nosso período, então, olha, o período é o tempo em que isso ocorre, tá bom? Eu já coloquei para vocês aí a definição, deixa eu abrir aqui o meu livro, na página da nossa lição. Então, o período é o intervalo de tempo que a onda leva para realizar um ciclo completo, tá bom? Então, olha só, um intervalo de tempo, esse é o nosso período, beleza? Ó, tá? A amplitude é essa altura. Daqui, olha, na nossa função, quando a gente tem a função, olha, quando a gente tem a função cosseno de x, só a função cosseno de x, a gente chama de ponto máximo aqui, tá bom? E é dada por mais um, e o ponto mínimo é menos um, tá bom? Então, quer dizer que o período é o intervalo de tempo, né? O tempo que se leva para completar um ciclo completo, tá bom? Outra coisa também que vocês não podem esquecer, que hertz é 1/segundo, né? Inversamente, né? É um intervalo de tempo de 1 segundo, e a frequência, ela é inversamente proporcional ao período, tá? Por quê? Porque se o período é o tempo que eu levo para completar um ciclo, então quer dizer, quanto maior a frequência que eu tenho um intervalo de tempo, certo? Quanto maior a frequência, menor vai ser o meu período, tá? Então, eu vou girar muito rápido e meu tempo vai ser muito curto. Eu vou ter um número muito grande de ciclos completados em um intervalo de tempo muito curto, tá bom? E isso acontece também o contrário, tá? Só um minutinho. Tchau, gente. Você tá indo pra casa da vovó? Tchau. Tá bom, tchau. Tá. Desculpa, gente. Tchau. Vamos lá. Tá bom? Tudo bem? Agora vamos ao... Esse exercício aqui eu fiz com vocês, não fiz? O 1 eu fiz, não fiz já? O 1, sim. Tá, agora o 2, ó. Vamos lá. Também, o 2 Vamos... a senhora fez? Fiz o 2 também? Fez, eu acho que a senhora só passou pra gente fazer do 3 ao 5. Tá Ou certo. era do 2 ao 5? Tá, eu vou deixar esse aqui para resolver depois. Esse daqui também. Eu vou resolver primeiro os exercícios, então, do livro, tá bom? Então, exercício 3, ó, do livro. Pega aí o seu livro que tá EP. Verifica se você acertou. Foi o que eu falei para vocês. Eu sei que na internet deve ter, certo? Tem resposta também no final do livro, também sei disso. Agora, e quando você estiver lá, ó, isso aqui é um exercício de vestibular, é um exercício, não sei se é do Enem, eu acho que é do Enem de 2018 ou 2019, esse exercício aqui. E quando você estiver lá na prova do Enem e tiver um exercício como esse daqui, ó, você é capaz de resolver esse exercício tranquilamente. Desde o momento que você tenha feito os exercícios. Aí vai bater aquele peso, você fala assim, poxa, se eu tivesse tentado fazer, eu ia conseguir, porque eu lembro que a gente estudou isso, sabe? Então, fica, ó, é isso, vocês estão se preparando, né?
Então, não adianta copiar da internet, pode até dar uma olhadinha, né? Eu gostei muito que o Marcos mandou uma mensagem, falou, professora, eu não sei fazer, não sei nem como começar. E eu acho que tem que ser isso mesmo, tá? Então, olha só, o exercício da página 261, exercício 3, ele te dá uma onda assim. Olha que legal, quando a gente entende o conceito, fica bem bacana da gente entender, ó. Deixa eu ver se ele dá uma amplitudezinha, ele aumenta aqui. Tá? Então, aqui eu tenho 0. Uma observação aqui nesse exercício, ele tem a unidade aqui, tá errada, tá bom, gente? É em metros, tá? Mas tudo bem. Então, aqui vai ficar mais 0,80. Eu digo para a gente responder, né? 0,80. Aqui nós temos, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é o suficiente. Aí nós temos aqui o nosso amplitude. Tá? Ó. Então, deixa eu montar aqui a ondinha. Opa. Então, ela vai fazer isso daqui, ó. Certo? Vai ficar muito... Vou ficar um pouquinho fora. Peraí. Vamos aqui. Passou. Opa, tá longe, né, gente? Deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu arrumar essa onda aqui. Fazer sem um gráfico. Passa pelo ponto 2. Vamos lá. Só vou fazer uma só. Tá aqui. Tá, isso. E assim por diante. Tá bom? Isso. Então, tá aqui. Então, ok. Então, aqui nós temos o comportamento, né, da onda. Nós temos o desenho, o esboço do gráfico, tá? O esboço do gráfico. E aí ele fala assim, então podemos afirmar que o comprimento de onda... então, ele quer saber o comprimento da onda, né? E a sua velocidade de propagação, que valem respectivamente. Então, vamos lá, velocidade. Então, a minha equação... Professora, não tá aparecendo, não. Não tá? Pra mim, não. Não tá compartilhado? Pra mim, não. Deixa eu voltar Pra aqui. mim tava Tá normal esse negócio. Tá? Pra mim tá normal. Tá sim, ó. Eu vou compartilhar de novo, o Marcos, peraí. Pronto, agora eu saio tudo, né? Agora é assim. Deixa eu ver aqui. Peraí, tem um comentário aqui. Ah, tá. Já achou, Gabi? A página 261? Gente, esse livro... Já sim, Pro, obrigada. Tá? Esse livro aqui tem uns exercícios que, olha... ele é muito bom, só que demanda uma bagagem de matemática muito grande. Vamos ver agora, Marcos. Espera aí que eu vou compartilhar. Espera aí que tem que minimizar aqui primeiro para compartilhar. Peraí. Vamos ver se vai aparecer. Dá uma olhadinha aí, Marcos. Apareceu? Apareceu. Muito obrigado. Apareceu mesmo? Uhum. Peraí. Ah, então, ok, ó. Então, ele pede para você, então, ó, velocidade, gente, velocidade de propagação. Então, essa daqui é a nossa formulazinha, certo? Então, tá. Ele pede o comprimento da sua onda. Então, dá uma olhadinha aqui, olha, o comprimento, aqui eu tenho uma crista, e aqui eu tenho a outra crista, ó, certo? O ponto mais alto. Eu também posso usar o vale, ou eu posso andar daqui até aqui, gente, ó, tá? Também posso, ó. Andar. Então, você pode contar número de passos para ver, ó, o comprimento da onda, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo, ó? Tá? Você pode. Ou você pode contar também, analisando o gráfico, tá? Então, não tem segredo aqui, ó. Analisando o gráfico, olha, tá vendo? Esse deslocamento aqui, ó, esse comprimento, tá vendo, ó? Então, outro deslocamento, aí você vai contando os intervalos, ó.
tá? Então, eu vejo que é mais fácil para vocês olharem assim, ó, o deslocamento, no caso, ó, o comprimento da onda em linha reta, mas, né, é só contar aí esse deslocamento no intervalo em relação ao eixo do X, tá bom? Então, olha só, então o comprimento da onda, aqui está 4 centímetros. Vou usar a unidade do gráfico, depois nós vamos falar sobre a unidade, ó, beleza? Agora, a frequência. Como é que eu faço para achar a frequência? A frequência, nós sabemos que ela é, olha só, a frequência é o inverso do período, tá? E a frequência também pode ser dada pelo número de vezes que ela se repete em um intervalo de tempo. Então, N quer dizer o número de vezes que ela se repete em um intervalo de tempo, dividido por ΔT, tá? O que vocês acham? Como é que eu faço para achar a frequência? Alguém tem alguma ideia? Como que você fez, Carol? Me fala. É só você pegar os valores que estão no gráfico e você substituir ali. Todas as contas que eu fiz foi fazendo isso. Você substituiu? Sim. Porque nos exercícios que estavam lá, a maioria, acho que todos já estavam. Tipo assim, os valores já estavam no gráfico. É só você saber, por exemplo, o que é o período, a frequência, essas coisas. Ah, sim, entendi. Desculpa a voz que eu tô um pouquinho rouca, que tô meio doente. Ah, mas não é o coronavírus, não, né? Não. Então, tá bom. Tá, então você pegou do gráfico. Qual informação, assim, que você pegou no gráfico para você conseguir colocar? A amplitude, por exemplo, que varia do 0 até o 80. Ou do 0 até menos Amplitude é 0,80. bacana. Aham. Quem mais? Quem mais gostaria de contribuir? Eu fiz a mesma coisa também, professor. E qual que é a nossa frequência aqui? Me fala. Qual que é a frequência? Qual que é a frequência que vocês, olhando aqui no gráfico, a gente consegue observar? A frequência está escrito no enunciado, que é 2 Hz. Isso mesmo, muito bom. Eu estou olhando aqui, eu falo assim, poxa, pera um pouquinho, eu preciso do período, olha só, olha, estou me questionando aqui, eu preciso do período para achar a frequência, eu preciso do intervalo de tempo, né, que, né, aqui no, só o gráfico, olhando só o gráfico, está um pouquinho complicado para a gente achar a nossa frequência. Então, eu vou voltar para o enunciado e vou ler o enunciado, e ele fala que a frequência é 2 Hz. Isso mesmo. Tá vendo? Então, mas quando eu comecei a perguntar para vocês, é justamente, eu penso, se eu conheço as fórmulas, espera aí, deixa eu ver se eu tenho informação suficiente que vai me dar esses valores para eu conseguir achar a frequência, certo? Então, o enunciado, ele vai te dar todas as informações necessárias que você possa resolver os exercícios. Isso mesmo, a frequência eu já tenho, ele já me deu. Agora, como a Carol falou, é só substituir. Lembrando que hertz é equivalente a 1/parte de um segundo, tá bom, gente? Ó, tá? Então, isso aqui, segundos. Beleza? Ó, agora é só a gente colocar. Por que eu estou falando isso? Por causa da unidade de medida de velocidade. Se tem velocidade, tem deslocamento em função de um tempo, hein? Tá bom? Agora é só jogar aqui realmente, tá bom? Então, aqui ficou 4 centímetros vezes 2. Depois eu vou colocar aqui, hertz por segundo, vou colocar aqui, tá? Agora nós temos um probleminha aqui, ó. Nossas respostas, elas estão todas em metros, tá? Então, no gráfico, na verdade, aqui tá em metros, tá bom, gente, ó? Tá? Então, aqui é metros e ficou
8 metros por segundo. Tá bom? Facinho, né, gente? Ó, esse daqui é mais a interpretação do gráfico, então anota aí, ó. Gente, Enem cobra isso, viu? O Enem. É isso daqui que ele cobra. Tá? Não passa disso. Oi, pode falar. Eu não entendi a fórmula que é F igual a N sobre ΔT. Podia me explicar, por favor? Posso sim. O F, a frequência. O que é a frequência? A frequência é a quantidade de ciclos que acontecem em um intervalo de tempo, tá? Então, pode acontecer em alguns exercícios ele trabalhar com esse conceito. Então, quando eu penso nesse conceito da frequência, então espera um pouquinho. Lembra do ventilador? Então, contei o número de voltas. Então, quantas voltas, né, a hélice do ventilador deu em torno do seu próprio eixo. Então, é a quantidade de vezes que isso aconteceu, é a frequência. E isso gastou o intervalo de tempo. Então, eu comecei a olhar tempo inicial, certo? Tempo inicial igual a zero, porque eu não estava fazendo uma observação antes disso. E fiquei contando e vendo o tempo passar, tempo final. Então, o número de voltas que aconteceu em um intervalo de tempo é o que eu chamo de frequência, que é a frequência da onda em um intervalo de tempo. E quando eu penso em intervalo de tempo na física, eu penso no ΔT, mesmo que o meu ΔT, o meu tempo inicial é zero. Tá bom? Então, quando eu penso na frequência, então eu também tenho essa equaçãozinha aqui que eu não posso esquecer dela. Tá bom? Deu para entender? Então, o N é o ciclo completo, tá? E o ΔT é o intervalo de tempo que eu conto a quantidade de ciclos que aconteceram nesse intervalo. Tá? Deu para entender? Entendi. Obrigada. Sempre pensa assim, ó. Pensa sempre no. Eu gosto do ventilador porque eu acho que é uma coisa que a gente mais visual, né? Quando você fala assim, olha aquela onda sonora passando ali. Cadê? Cadê? Você não tem ela não tem uma frequência visível aos nossos olhos. A gente tem uma frequência que eu sonora, mas não visível. Então, eu não consigo ver. Agora, o ventilador, né, é bem bacana, gente. Tá vendo? Outra utilidade do ventilador, hein, gente? Muito bom. Vamos para o exercício, então, 4, olha. Muito bom, gostei, hein? Marcos, está dando para entender? Ou quem ficou em dúvida, nós vamos ter uma provinha, hein, gente? Tá sim, professora. Tá, eu vou colocando provavelmente na outra semana nós vamos ter uma avaliaçãozinha, hein? Então, tá. Então, o nosso exercício 4, eu queria fazer um que tivesse pergunta, como o 5 aqui, mas vamos fazer esse aqui, ó. Então, esse 4, ele fala, ó, a sucessão de pulsos representadas na figura foi produzidas em 2 segundos. Então, esse foi o nosso intervalo de tempo, né, desse pulso. O período da onda vale. Então, ele quer saber o período. O período é inversamente proporcional à frequência. Então, dá uma olhadinha aqui. Então, o que eu tenho que pensar? O período, então, é o tempo em que um ciclo demora para se completar, tá bom? Então, o período é inversamente proporcional à frequência. Então, o que eu preciso descobrir para achar a frequência? Eu preciso descobrir, o que eu preciso achar para achar o período? A frequência. Agora, vamos já colocar em destaque qual a informação que ele me deu, tá? Qual a informação que ele me deu, gente? Que a velocidade da onda é 20 centímetros por segundo. Ele me deu essa velocidade no enunciado? Sim. Ele me deu a velocidade ou ele me deu o tempo? Ou eu consigo ver a velocidade no gráfico? É a 4. É a 4 mesmo. É a 4. É 2 segundos. Então, ele me deu o tempo. A sucessão de pulsos é, sim, 2 segundos. Isso. Então, ele me deu o tempo. Professora, Pode então, falar. tipo assim, cada vez que sobe do meio para cima é um novo pulso, é isso?
Toda vez que você... Não, o pulso é único, é como se você tivesse dado um soco e produziu esse deslocamento, essa perturbação, tá? E essa perturbação vai gerar uma onda. Essa onda tem ponto máximo e ponto mínimo, que é a crista e o vale da onda, até essa força de se dissipar. Tá? E essa perturbação, ela vai continuar. Se não tivesse nenhuma força que atuasse sobre essa onda, essa perturbação, ela ia continuar infinitamente, com a mesma amplitude, tá? Com a mesma amplitude, com o mesmo comprimento e com a mesma frequência, tá? Infinitamente. Se não tivesse nenhuma força que atuasse para que essa força fosse dissipada em um intervalo de tempo. Tá? Nós estamos considerando, Guilherme, que não existe nenhuma força que vai atuar sobre essa onda e ela vai continuar infinitamente. Então, quando a gente fala do ciclo, por exemplo, olha, é de um vale até o outro, ó, então um ciclo completo, tá? E o tempo que ela gasta, o período é justamente a distância de uma crista para outra. Então, ela vai continuar a se repetir, tá? Tem ciclos que são muito curtos, em um intervalo de tempo mais longo, tá bom? Que é a quantidade de vezes que isso se repete. Deu para entender? Guilherme? Oi. Deu para entender? Mais ou menos. É que, tipo assim, quando ele fala que representa... Eu não entendi esse exercício, né? Então, é meio que cada 2 segundos tem um pulso na onda, certo? Ou não, certo? Seria mais ou menos isso, tá? Seria o ciclo que ele demora, vamos dizer assim. Então, ele fala assim, olha, a sucessão de pulsos representadas na figura foi produzida em 2 segundos. Então, quer dizer que a quantidade de frequência nesse intervalo de tempo, tá? Então, a quantidade de frequência desse ciclo levou-se 2 segundos. Então, se você contar aqui, vamos supor que o gráfico, né? Então, se você contar o número de ondas aqui, o número de ciclos que se produziu neste intervalo de tempo, tá? É a minha frequência. E o tempo que gastou para tudo isso acontecer foi de 2 segundos. Então, o número de ondas é o que eu preciso saber, por exemplo. Quantas vezes isso se repetiu em 2 segundos? Quantos ciclos se repetiram em 2 segundos? Tá? E o período é o que vai se repetir durante todo esse comprimento dessa onda. Tá bom? Entendi. Por isso que por isso que eu coloquei essa fórmula aqui, foi pensando no exercício 4 mesmo, tá vendo, ó? Esse exercício 4, ele trabalha com o conceito da frequência, tá? Olha só, tem 2 coisas. Por que eu estou dizendo isso, ó? Porque quando a gente aprende onda, a gente fica muito focado, tá? No gráfico, né? E nessa equação aqui, ó, equação geral da velocidade da propagação da onda, tá? Então, a gente fica muito focado e a gente esquece os conceitos que estão em volta. A gente esquece que a frequência é inversamente proporcional ao período. Então, o período também, né, gente? Ó, o período, ele é inversamente proporcional à frequência. O período é o tempo de um ciclo completo, tá? Aqui eu tenho uma quantidade de vezes que isso aconteceu, em um intervalo de tempo. E o período é o tempo para se completar um ciclo, ó, definição. Eu vou pegar, ó, definição de período. É o intervalo de tempo que uma onda leva para realizar um ciclo completo. Tá bom? Então, é isso que ele quer saber. Se eu tenho uma frequência de ondas, né? Uma frequência em um intervalo de tempo de 2 segundos, qual foi o período de uma onda, de um ciclo? Tá bom? Deu para entender a ideia? Sim? Sim. Deu? Então tá. Mas, ó... Acho que vai ficar menos confuso quando a gente fizer o exercício. Por isso, olha...
que vocês vão colocar em destaque aí, olha, essas equaçõezinhas aqui, tá vendo? Então, o que é a frequência final? Qual que ela me perguntou? Professora, eu não entendi isso daqui. Importante saber isso, ó. Isso aqui você não é uma questão não que você decora. A gente fala assim, eu vou decorar isso para saber. Não, você tem que entender o conceito. Peraí, ele me deu uma quantidade de frequência, de ondas em um intervalo de tempo. Então, qual é a frequência que isso aconteceu? Quantas ondas, né, em 2 segundos, né? Qual foi a frequência dessas ondas em 2 segundos? Se eu contasse o ventilador, ó, uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou contar o número de voltas nesse intervalo de tempo. Então, quantas voltas? Isso, frequência. E é isso que ele está te dando. Ele te deu o tempo e quer saber o número de voltas. Tá bom? Beleza? Então, olha, vamos lá, vamos resolver então? Primeiro, o nosso ΔT, né? Como eu falei no começo, ó, tempo final menos inicial. O nosso tempo inicial, neste caso aqui, vai ser sempre igual a quanto, gente? Vai ser sempre 0. igual. Né? Vai ser sempre igual a 0. Então, aqui o nosso ΔT é 2, certo? Ó. Vou colocar aqui. 2. E agora, como que a gente faz para descobrir isso daqui, hein, gente? O que vocês acham? E aí, alguém tem alguma ideia? Que tal a gente contar o número de ondas, então, que está lá? O que vocês acham? Vamos contar, ó. É que eu não vou... Pega o livro de vocês aí. Porque ele me deu a quantidade de ondas, certo? Ó, vamos contar o número. Tá? Eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Como Quem sempre... Foi a Camila que falou da última vez? Ó. Vou colocar aqui, tá bom? Então, nós começamos aqui a onda. Conta, gente, ó. Olha só, vamos contar, porque ele está dizendo que é a quantidade que aconteceu. Olha, eu vou contar aqui no meu livro, não sei se eu coloquei o número certo, deixa eu ver. De uma crista até a outra. Então, ó, uma. Gente, ó, cuidado, hein, ó. Vou mostrar aqui para vocês não tomar. Ó, presta atenção aqui, ó. Para ficar mais fácil, para vocês não se confundirem, ó, começa a contar aqui, ó, tá vendo? O pulso se deu início aqui, ó, tá vendo, ó? Então, pensa aqui, ó, uma pessoa, certo, ó, peguei aqui, ó, vou pegar aqui o meu, ó, tá vendo? O meu fio, ó, então tô segurando aqui, ó, tá vendo, ó, dei início, ó, tá vendo, ó, apliquei uma força, essa força perturbou o fio, ó, tá vendo onde começou, gente, ó? Dá para ver o que eu tô mostrando para vocês, ó? Tá? Então, vocês vão começar a contar daqui, ó. Dá pra ver sim. Tá? Então, eu acho que fica mais fácil que vocês começarem a contar da crista. Então, ó, começa a contar o momento do pulso, aonde começou a perturbação, que é o que o enunciado está te levando para a sua interpretação. Ele fala, olha, uma sucessão de pulsos. É Tá? 9. Então, você conta, ó, até aqui, tá bom, gente? Ó, até aqui, ó. Olha aqui, ó. Termina aqui, ó. Aí depois você vai contar de novo, olha. Depois vocês vão contar de novo, ó. Aí dá mais uma, ó, voltinha até aqui, ó. 2, tá vendo? Ó. Depois você vai contar de novo, ó. Passou uma onda, terminou, ó. Tá vendo? Uma crista e um vale, ó. Tá vendo? 3. Tá? Porque a gente precisa olhar o gráfico, o esboço que ele deu. Não tem como a gente preencher aqui, ó. Tá vendo? Qual que é o número de vezes que isso se repetiu? O meu erro, eu acho que foi... Para mim, esse gráfico era, tipo, meramente ilustrativo. Ele só estava mostrando uma onda qualquer, entendeu? Como se propaga. Eu não achei que era o que o exercício pedia, entendeu?
Não, mas eu entendo, Guilherme. Quando a gente, eu também concordo com você. Só que quando você começa a pensar nas fórmulas que você tem para você achar, responder o exercício, é por isso que eu falei para vocês analisarem. Então, olha só, quais fórmulas, o que é a frequência? Então, a frequência é um número de voltas, né, em intervalo de tempo. Ele me deu esse tempo, certo? Ele me deu esse tempo. Então, eu preciso achar o N. O N é justamente, então, o meu pulso, que foi a força que eu perturbei, né? Gerou, então, essa onda. Então, eu não tenho informação para mais nada. Então, eu não tenho mais nada, eu não tenho o comprimento da onda, eu não tenho o período. Ele quer que eu ache o período, e para achar o período, eu preciso achar a frequência. Não tem como eu achar o período sem achar, se eu não tenho a frequência. Entende? Sim, Então, exatamente isso que eu pensei. então, é por isso que a gente tem que se questionar. Então, eu volto para o enunciado. Então, espera um pouquinho. Então, voltando para o enunciado, eu vejo que a imagem que ele colocou aqui, a figura, é justamente a quantidade de ondas que eu tenho, que está representado aqui, para eu conseguir resolver o exercício. Mas o objetivo do exercício é justamente verificar se o aluno adquiriu essa habilidade de contar o número de ondas, né, a frequência no intervalo de tempo, e saber a partir do pulso, aonde que aconteceu o início dessa perturbação, tá? Gente, qual é a minha frequência aí que deu? Eu não fiz tudo aqui. Alguém falou 9? Contando do jeito que eu falei, deu 9, deu uma, Cinco, né? 2, 3, 4, 5, ó. Entenderam como é que conta? Gente, importante, gente, importante. Isso aqui cai no Enem. Cai. Ó, conceito, gente, conceito. Ninguém quer. Tem um livro de um professor que eu não me recordo o nome dele, que ele chama assim, A Matemática do Papagaio. Quando eu fui ler esse livro, eu achei muito interessante, né, a matemática do papagaio. E aí eu fui, lógico, que aí ele estava comentando sobre você decorar um monte de fórmulas, e aí a gente, quando vai resolver um exercício de vestibular ou mesmo, fala assim, nossa, eu estudei tanto, ou mesmo na prova. Uma prova, como se considera uma prova, como vocês dizem, uma prova punk mesmo, gente, uma prova de... Entendeu? Eu ontem encontrei uma ex-aluna minha de 10 anos atrás, ela falou assim, professora, nunca esqueço das suas provas. Eu falei assim, por quê? Foram marcantes. Eu não sei porque que ela falou isso, não entendi. Mas tudo bem. Pessoal, vamos lá, olha. Então, quantas ondas, então? Qual é a minha frequência? Olha como ficou fácil agora, ó. Tá vendo, Guilherme, como ficou fácil? Ó, então aqui 5. Ah, esse amarelo não dá para enxergar, né, gente? Gente, física é legal, né? Fala sério, hein? Hã? Nossa, eu fico pensando, gente do céu, é muito legal. Ó, então, aqui eu vou transformar em decimal, porque eu tenho que responder, né? Então, tá em decimal. Então, 2,5 Hz, tá vendo, ó? Tá? Beleza? Tudo bem? Tudo. Agora pronto, né, gente? Agora é só achar o período. O período, tá? Então, ó, 1 dividido pela minha frequência, tá? Que é 2,5. Então, o nosso período vai dar quanto? Bom, a minha está marcando aqui a alternativa que vocês têm também, acho que aí, está marcando a questão E. É da E mesmo, gente? Sim. Sim? Quero saber dúvidas. Outra coisa também, ó, lembrando que a unidade de medida é em segundos, porque o Hertz é um intervalo, tá? De um tempo. Eu sei que é muito complicado a gente até entender, mas, poxa, gente, mas o que é um segundo, né? Então, mas é um intervalo de um segundo. Ok? Então, dúvidas, Marcos? Deu para entender?
Deu sim, professora. Importante conceito, tá bom? Bacaninha esses exercícios. Agora o exercício 5, tá? Alguém tem dúvida no exercício 5? Dá uma olhadinha aí, olha, como se resolve, olha. O exercício 5, ele te dá a velocidade, já vi aqui, né, que até estava falando antes, ó, uma onda avança numa corda longa. Eu acho que aqui, olha, com esses exercícios até o exercício 5, a gente termina essa construção mesmo do conceito. Dá para a gente resolver aquele exercício de Enem, ó, tá? Então, exercício 5, uma onda avança numa corda longa e densa, da esquerda para a direita, com uma velocidade de 20 centímetros por segundo. Então, agora, neste caso aqui, ele me deu a velocidade, eu vou apagar aqui, vou fazer aqui nesse cantinho aqui. Quando vocês forem fazer o Enem, isso vale para toda a parte de exatas, inclusive para matemática, viu, gente? Tá? Sempre a leitura do enunciado, façam uma única vez. Quando você... nunca, ó, uma coisa importante... Nunca saia das alternativas para o enunciado, você perde tempo, tá bom? Então, se você percebeu que faltou algum dado, alguma coisa assim, lê mais uma vez e sempre risca as informações que ele te dá, tá? Isso vale para toda a parte de exatas. Então, olha só, então ele me deu a velocidade 20 centímetros por segundo. Tá. E ele fala, a linha pontilhada representa a fotografia da corda, 1/4 de período após a da linha cheia. Então, tá bom. Vamos lá. Determine o comprimento da onda e sua amplitude. Bom, o comprimento da onda, gente, que eu vou analisar é a que está em vermelho, porque a pontilhada é como se fosse uma imagem, né? Ela fala, uma fotografia da onda vermelha, tá bom? Então, facinho, né, gente? É só olhar o gráfico. Fala aí para mim rapidinho quanto que deu. Ó, lembrando que a amplitude você vai contar só uma vez, tá bom? Olha, a amplitude, olha, tá? É como se fosse a altura do morro, tá bom? A amplitude dessa onda, tá? Aqui forma realmente um ângulo de 90 graus, tá? Então, rapidinho, gente, falem aí, rápido. Comprimento 20, amplitude 10. Isso mesmo, isso mesmo. Alguém está com dúvida? Comprimento 20 e a amplitude, vou usar a letra maiúscula, tá? 10. Na B a frequência da onda, né? A frequência da onda é só você pode usar, então, a equação geral, tá certo? Ó, para a gente descobrir, nós temos a velocidade, que é 20, a nossa frequência é 20 também, aqui tudo em centímetros, vai sobrar, né? Vai sobrar 1 sobre 1 segundo, que vai ser a nossa frequência, tá? Então, a nossa frequência vai ser igual a 1 Hz. Beleza? Então, tá. E a C, ele fala para você o menor intervalo de tempo em que as duas fotografias foram tiradas. No próprio enunciado, ele fala, tá? Olha só, 1/4 de período. Então, é 1/4 desse tempo, tá bom? Tudo bem? Então, 1/4 que seria o nosso ΔT, por exemplo, né? O intervalo, né? Intervalo na física, ΔT, hein, gente? Tá bom? Vou colocar aqui, olha. Então, 1/4 de 1 segundo. O próprio enunciado fala, e é isso, né? Se transformar em decimal, fica 0,25. Eu não sei como está a resposta no livro aí de vocês. Tá bom? É isso, gente. Quero saber dúvidas. Professora, você não entendi direito, não. A C, ele fala assim, olha, lá no enunciado, ele fala para você, ele fala que na figura, a linha pontilhada representa a fotografia da corda, tá? Só que assim, a ideia é assim, ó. Vamos supor que a onda ela começou a ser
produzida por um pulso, por uma perturbação qualquer, certo? Que é a linha vermelha. Aí eu tirei uma foto. Então, logo em seguida, alguém tirou a foto dessa perturbação, tá? Então, o intervalo de tempo entre o pulso, né, que começou a produzir essa onda, e a fotografia, o intervalo é de 1/4 de atraso, vamos dizer assim. Então, a onda começou a 75 segundos antes, vamos colocar assim, da foto, e a foto ela só foi tirada com atraso. Então, houve um atraso de 1/4 dessa produção dessa onda. Entendeu? Essa é a situação descrita aqui. Então, produziu-se a onda, eu tirei uma foto, só que o atraso entre a produção da onda e a fotografia foi de 1/4. Deu para entender? Entendi. É isso que ele está dizendo. Então, quando ele pergunta na questão C, o menor intervalo de tempo em que as duas fotografias foram tiradas, tá? Então, o menor intervalo de tempo é de 1/4. Porque ele foi tirando durante toda a propagação da onda. Só que toda a propagação da onda, em relação a cada onda produzida, existe um intervalo de 1/4. Tá bom? Dessa fotografia para a produção. Beleza? Então, pessoal, quero saber dúvidas. Deu para entender? Não, dúvidas? Sim. Então Sim, tá. deu pra entender. Então, dá uma olhadinha aqui rapidinho, olha, nesse exercício do Enem, é do Enem, acho que de 2019 mesmo, se eu agora estou recuperando ele na minha memória. Tá? 2015. É 2015? É ali no cantinho ali, ó. Tá? Eu deixei aqui. Não. Esse daqui são os dados. Esse daqui. Entendi. Entendeu? É como se fosse a fonte, sabe? É a fonte, mas acho que de 2019, se eu não me engano, 2018. Importante. Toda vez que você coloca algum dado em alguma pesquisa, tem que colocar sempre a fonte, hein? Se foi uma coisa que você pesquisou. Na internet tem que colocar o horário. Vamos lá, gente. Vamos ver se vocês falam assim, poxa, olha, eu sei resolver isso aqui. Pessoal, e aí, conseguiram ler? Bom, então eu só vou... Sim. E aí, o que vocês acharam? Eu faria 108 quilômetros é igual a 8 centímetros vezes a frequência, e descobriria. Então, olha, eu quero só chamar a atenção de vocês numa coisinha. Lembre-se que Hertz está em segundos, tá bom? Entendi. Tá? Só uma primeira observação. Então, ele fala, né? Vou começar a leitura aqui e vou parar por aqui e a gente resolve, mas eu quero que vocês pensem nesse exercício, tá? Eu vou colocar ele lá na nossa lista de chamada e vou pensar em algum outro exercício aqui, ou vou já para ondas acústicas, eu vou dar uma olhadinha lá,
Tá bom? Então, ó, o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele. Então, toda vez que a gente sai do pedágio, né, quem já pegou isso, sabe, a gente, ou quando está começando em alguns lugares, a gente passa, que é justamente a ideia para, né, diminuir a velocidade, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágio ou travessia de pedestres. Essa informação até agora, gente, para a gente foi só uma contextualização, tá bom? Da situação. Então, aqui não tem nada, nenhuma informação para a gente fazer o cálculo. Só que quando ele fala sonorizador, já me dá a ideia de som, né? Então, existe uma propagação aqui sonora quando acontece isso. Beleza? Ó, então, eu não preciso ler de novo isso daqui, ó. Tá? Isso aqui é uma coisa que na hora da prova do Enem, você pode riscar. Você não precisa retomar a leitura, caso você precise ler novamente, mais uma vez, tá? Então, você risca. Eu faço assim, quando eu vou fazer prova, ou quando eu fiz concurso, eu não pretendo fazer mais nenhum concurso. Mas, assim, quando for fazer concurso, ó, mas às vezes eu faço, porque é legal fazer também, mas, enfim. Eu pretendo fazer sim. Eu fiz vestibular. Então, aí o que acontece? Você risca, eu sempre risco, porque não é uma informação que vai me agregar para resolver o exercício. Então, eu já sei que eu não preciso ler. Ao passar sobre os sonorizadores, então, ok. A suspensão do veículo sofre vibrações que produzem a nossa perturbação sonora, que produzem ondas sonoras, tá, beleza. Ok. Resultando em um barulho peculiar. Outra informação também que eu não preciso ler de novo, ó, já vou riscar. Tá? Que eu já entendi, tá? Aqui seria até bacana você já colocar assim, ó, tá vendo? Porque você já começa a colocar em destaque a equação geral. Considere um veículo que passe, ó, já começou, que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora. Certo? Essa é a velocidade do veículo. Sobre um sonorizador, cujas faixas, isso aqui é importante, gente, ó, são separadas por uma distância de 8 centímetros. Pergunto, para a gente terminar a aula. Pergunto, quem é esse 8 centímetros? O comprimento da onda. Todo mundo concorda? Que é o comprimento. Mas ele fala de faixas, gente, ó. Faixas separadas. Você já tinha resolvido esse exercício antes, Guilherme? Não, tinha não. Não? Só para... Olha só. Ó, então, na sua cabeça tem que vir isso daqui, gente, ó. Ó, essa construção aqui, tá vendo? Ó? Então, existem faixas. O carro está a uma velocidade, essa aqui é a velocidade do carro. Quando ele passar por essas faixas, essa velocidade aqui, ela vai reduzir, certo? E vai produzir uma vibração sonora. E essas faixas aqui estão, olha só, separadas em 8 centímetros. Será que eu posso concordar com o Guilherme que esse é o comprimento da onda? O que vocês acham? Faz sentido, sim. Isso, muito bacana, faz sentido, tá vendo? Ó? Tá? Então, a construção do seu pensamento, por isso que eu separei esse exercício aqui. Tem um professor que é meu amigo, ele fala assim: esse exercício aqui foi muito bacana quando saiu. Tá vendo? Então, é isso daqui. Se você conseguiu construir isso e o que o Guilherme falou e que faz sentido, 8 centímetros realmente pode ser o comprimento da onda e faz muito sentido. Tá certo? Pessoal, então eu quero que vocês pensem nesse exercício, que vocês tentem resolver com o que nós discutimos, e na próxima aula nós vamos resolver. Mas não olha na internet, tá bom? Tá? Tenta fazer, pensa que é você e a prova lá, e como seria essa sua contextualização, beleza? Pessoal, então é isso.
A gente continua na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre onda luminosa também. A gente termina esse exercício aqui e vou deixar para vocês. Deixa eu sair daqui, encerrar a aula. Eu vou deixar esses 2 exercícios lá na atividade para vocês resolverem. Vou deixar até domingo, tá bom? Beleza? Ó. Então, vou deixar até domingo para vocês resolverem, tentarem resolver. E aí, na segunda-feira, a gente fala das dificuldades ou não desses 2 exercícios aqui. Beleza? Então, é isso. Beleza. Beleza. Tranquilo. Beleza. Muito bem. Pessoal, então foi um prazer, né, estar com vocês mesmo de forma online, tá? Muito bacana a participação de